Uma boa tarde a todos. Que nossas palavras iniciais sejam de agradecimento a Deus e a Jesus, pela oportunidade abençoada de estudar sobre esta doutrina espírita que tanto nos ilumina e esclarece. Que possamos refletir, relembrar, rememorar sobre os seus ensinamentos, até que de alguma maneira eles se façam luz, não só dentro de nossas mentes, mas principalmente dentro dos nossos corações. Que assim seja. Nós escolhemos como tema de hoje estudarmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, do qual a pergunta é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Olhando esta resposta que os espíritos nos deram, nós vemos que a doutrina espírita, como religião, é uma das que mais trabalham pela felicidade do homem, mostrando-lhes o caminho para chegar a ela. Mostra-nos que a infelicidade é criação do mesmo homem, por meio de suas ações, e somente ele pode acabar com ela quando se prontificar a seguir as leis que levam essa mesma felicidade que ele tanto procura. Para que fique bem claro a esse respeito, podemos dar um exemplo que melhor ilustrará nossa posição sobre tal. Numa escola, o aluno fica sabendo que no próximo dia haverá uma prova. Ele sofre, chora, fica angustiado, reclama dos professores, da escola, enfim. Pensa que todos querem o seu mal. Pois engana-se, pois a prova apenas tem o objetivo de medir o seu aprendizado e levá-lo a uma posição melhor. O mesmo se dá em relação à vida. Os problemas, as dificuldades, os desafios que enfrentamos não são castigos, são oportunidades de medir o nosso aprendizado. O aluno que passa na prova chega mais rápido ao seu objetivo final. O espírito que enfrenta com coragem os desafios, vencendo-os, usufrui mais rapidamente da felicidade prometida por Jesus. E assim nós perguntamos: como nos portamos diante dos testes que surgem em nossa caminhada? Sabemos que em nossas vidas, diariamente, estamos nos deparando com as dificuldades. Resolvemos um problema e já temos outro adiante. A grande chance é que, diante dessas dificuldades, cada um de nós reage de maneira diferente. Mas dificilmente aceitamos bem os testes em nossas vidas. Eu vou relatar uma historinha que eu peguei pela internet, eu não sei o autor, que se chama O Trem da Vida.
Um amigo falou-me de um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante quando bem interpretada. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques. Alguns acidentes, surpresas agradáveis em algum embarque, grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco, que são nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que durante a viagem, pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós, embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontram nessa viagem muitas tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tanto passam por ele de uma forma que, quando desocupem o seu assento, ninguém sequer percebe. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso, porque também nós fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. Amigos, façamos com que a nossa estada neste trem seja tranquila, que tenha valido a pena. E quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem. E voltando à pergunta sobre a finalidade da reencarnação, nós vemos que uma só existência sobre a Terra não poderíamos admitir um Deus justo, premiando alguns seres humanos com todas as facilidades e oportunidades de uma vida farta e tranquila, e a outros castigando com todos os tipos de sofrimentos possíveis, uns possuindo corpo saudável e outros um organismo físico repleto de doenças e mazelas. Obviamente sabemos que a responsabilidade não é de Deus, mas dos homens mesmo que decidiram pelo seu livre-arbítrio quais caminhos deveriam seguir. Então, a reencarnação é uma valiosa oportunidade da lei divina, que vem permitir que, através das várias e sucessivas vidas na Terra, ou em qualquer outro setor do universo, possamos melhorar ainda mais o que já estamos fazendo de bem feito, dentro da lei do progresso infinito, ou corrigir e reparar aquilo que porventura tenhamos realizado de forma equivocada e imprecisa e que fizeram nascer os nossos sofrimentos e agruras. Assim, logicamente,
Ninguém terá sua sorte definitivamente traçada após uma única existência sob este planeta. Em realidade, somos espíritos ainda crianças, dentro do quadro evolutivo. E temos muito, mas muito mesmo, que aprender ao longo dos milênios. Portanto, a lei da reencarnação se traduz como uma louvável bênção de Deus aos seus filhos, pois permite que cada um faça a sua caminhada livremente, decidindo pela forma de vida com a qual deseja seguir. Portanto, quem está acertando terá sempre maiores informações e possibilidades de progredir, evoluindo em busca da perfeição que é a meta de todos nós. E quem está errando contará com todos os recursos possíveis para identificar os equívocos e modificar a sua rota de vida, procurando também pela sua felicidade. E dentro do contexto divino, não nos será perguntado se acreditamos ou não em reencarnação, se a queremos ou não. Apenas a lei será cumprida. E enquanto tivermos necessidade, reencarnaremos, quantas vezes for preciso. Lembremos sempre que reencarna-se para aprender, para educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, de um novo ambiente, onde possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Aprendizado esse que se dá através das experiências vivenciadas na Terra, como também na vida espiritual. A reencarnação é um ato de amor e não de punição. Reencarnamos para aprender o que ainda não foi aprendido. A justiça se processa de forma a educar o espírito. E é comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Tal afirmativa deve ser entendida no sentido figurado. A dívida deve ser entendida como uma ausência de conhecimento, isso é, desconhecimento em relação às leis de Deus. E vamos concluir com uma frase de André Luiz, do qual se diz: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Em resumo, reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Não serve para esconder a ignorância. Não serve como desculpa ao imobilismo. Não serve como consolo para aquelas situações que poderiam ser modificadas e não são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através das vivências sucessivas. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. E assim nós encerramos por hoje, desejando a todos uma ótima semana. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Porque há aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão
muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisa digna de castigo, levará pouco açoites. Porque a todo aquele a que muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Por esse trecho já demonstra que a responsabilidade é função direta do conhecimento que temos, né? Para um mesmo comportamento, as consequências desse comportamento serão diferentes em função daquele que deu origem a essa ação. Então, né, nós, como grandes conhecedores da espiritualidade, lemos aí, temos um acervo de milhares de livros à nossa disposição explicando o que ocorre do outro lado e suas consequências. Por menor que seja a nossa ação, a nossa responsabilidade certamente é muito maior. Já para aqueles que nada conhecem ou pouco conhecem do Evangelho ou da espiritualidade, por uma mesma falta, as corrigendas serão diferentes, né? E continuando ainda, não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39. E aqui nós vamos pegar um enfoque um pouquinho diferente, né? A passagem diz que a quem muito é dado, muito será pedido. Pois bem, só que nós não sabemos, ou pelo menos não temos consciência do que nos foi dado, né? Aliás, ao contrário, nas nossas preces, como estamos o tempo todo pedindo, é porque nós achamos, né, inconscientemente ou até conscientemente, que nos falta, né? Porque se eu fosse completo, eu não estava pedindo. Já por outro lado, se estivéssemos agradecendo as nossas preces, aí sim estaríamos reconhecendo o que recebemos, né, e agradecendo por isso. Então, a quem muito é dado, muito será pedido, parece que não cabe para nós, né? Não faz muito sentido. Então vamos inverter um pouquinho essa frase e colocando mais ou menos assim: a quem muito está sendo pedido é porque muito lhe foi dado. Agora inverteu, tá? A quem muito está sendo pedido é porque muito lhe foi dado. O que significa isso? Se nós estamos achando que a prova é demasiada, que os problemas são inúmeros, que só temos problemas, que a turbulência faz parte da nossa vida, que não temos uma vida normal, que enquanto tem pessoas que têm tudo direitinho, nós só temos problemas, isso significa o quê? Que muito está sendo pedido. Obviamente, né? Você está reclamando da sua qualidade de vida. Então, é porque muito está sendo pedido. Então, agora vamos ver. Se está sendo muito pedido, é porque, com certeza, muito nos foi dado. Podemos até não reconhecer isso. Podemos até não identificar. Mas, com certeza, muito nos foi dado. E dentro desse mesmo raciocínio, que o espírito Kelvin Van Dine, no livro Técnica de Viver, né, ele faz alguns comentários sobre os ofícios da alma, que tem uma consonância com isso que nós estamos falando. São as palavras do amigo espiritual. Assunto digno de ser examinado com profundidade. O quê? Os ofícios da alma. Né?
Pensemos nele. Você já verificou a dificuldade que encontramos para viver a existência que é nossa, pessoal, isso é, o dever que o mundo nos confiou, né? Então temos uma série de responsabilidades, né? E por incrível que pareça, temos uma dificuldade enorme de lidar com essas dificuldades. E ele continua. Habitualmente, solicitamos a reencarnação antes do berço, com um empenho dentro do qual suspiramos por emprego digno nas atividades terrestres. No plano físico, disputamos cargos rendosos. Na esfera espiritual, pedimos encargos edificantes. Então, estamos sempre, no enfoque dele, recusando o que temos. Estamos sempre olvidando, né? Deixando para lá aquilo que temos, e estamos sempre almejando alguma coisa. Como se o que nos desse algum tipo de satisfação é aquilo que não temos agora, e sim o que podemos ter. Então, por isso que ele coloca, né? No plano físico, disputamos cargos rendosos. Na esfera espiritual, pedimos encargos edificantes. E continua. Interpretemos os compromissos a que nos impomos na experiência humana como sendo ofícios da alma. Requisitamos ofícios de pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão e irmã, e tarefas múltiplas, tituladas diversamente no quadro das missões de natureza moral. Então, nesse cenário da vida, né, todos nós pedimos para desempenhar alguns papéis, estamos desempenhando esses papéis, recebemos, nos foi dado, porém, por conta do esquecimento, não damos a devida importância para o cumprimento pleno de todas as obrigações e responsabilidades, né? Continua o Espírito. Recebida as concessões, quando já nos achamos na oficina do mundo, não raro eis-nos a caça de fuga, incapazes de aceitar o trabalho que nos pertence. Sim, porque sempre estamos nos comparando com alguém. E sempre esse alguém tem uma vida melhor que a nossa. Portanto, essa que nós temos, ela é equivocada, né? Os espíritos erraram, né, nesse conjunto de coisas que nos foi dado. Deus errou, né? Porque eu levo uma vida que eu não queria e, portanto, tenho que buscar alguma alternativa. Tal fato quase sempre acontece no lar, onde somos exortados ao serviço que imploramos, para dar mostras de nossa habilitação aos apostolados maiores junto da humanidade. Ora, se queremos compreender a humanidade, se queremos viver o universo, se queremos conhecer tudo que Deus construiu, esse caminho ele tem início na própria família, que é ali que está o tão falado cadinho, né, das nossas obrigações. É ali que fundimos o nosso ser. Então, toda uma árvore, para atingir as milhões de folhas que ela tem, ela começa com duas folhas, né? Toda semente dá origem a inicialmente uma, depois outra, duas folhas, para, com o passar do tempo, atingir essa infinidade de folhas que ela possui. E nossa jornada começa pela família, né? E aí ele continua. Tal fato, revelados os problemas que nos cabem resolver, adornamo-nos com pretextos medidos a gesto brando e repetimos antes da deserção. Fiz o que era possível, não tenho culpa, sei que estou com a razão, ou isso não está nas minhas forças. Veja, então, de novo, né, nós achamos que não nos foi dado nada, ou que foi pedido além das próprias forças. Não, é o contrário. Se
né? Muito está sendo pedido, é porque muito nos foi dado. Procuremos dentro de nós, né? Procuremos essas forças, essas explicações, essa energia, essa disposição na prece, né? No contato com Deus, para que Ele reavive as proposituras iniciais da nossa jornada. E continua o Espírito ainda. Se usufruímos posição de ceder, queremos tomar. Se precisamos testemunhar obediência e disciplina, adotamos aspiração ao mando, favorecendo o desequilíbrio. Da atitude desarrazoada à frente das pequeninas iniciativas de renúncia construtiva que somos chamados, passamos da união à separação, do estímulo do louvor ao vinagre da queixa, do esclarecimento ao bate-boca, da vigilância à aventura. Então, o nosso comportamento, a nossa reação aos problemas, elas refletem aquilo que nós somos, não aquilo que nós pretendemos ser. Todas essas contrariedades, elas servem para expor aquilo que trazemos, e ao expor internamente, né, é uma contradição expor internamente, mas você revela dentro de você o que você é, para antes de transmitir essa exposição, você reflita e tente a própria modificação. E finalmente, atingindo esse ponto, somos tão somente a pessoa frustrada, para quem os bons espíritos, mesmo os benfeitores que nos auxiliaram a renascer, conseguem, por acréscimo de misericórdia, na benevolência divina, uma ou outra ocupação deficitária. Aproveitam-se desse modo, nos princípios de bondade, os salvados de naufrágio ou de incêndio, que no caso mostram maior teor de lástima, de vez que são vítimas de desastres morais provocados por eles próprios. Se você suporta conosco o exame desse tema, medite enquanto pode compreender-nos tranquilamente. Tolere a responsabilidade presente, esquecendo-se para melhor cumpri-la. Todos vivemos facilmente, muito difícil é e sempre será viver a existência que é nossa. Olha que interessante. Todos vivemos facilmente. Muito difícil é e será sempre viver a existência que é nossa. Então, existência é de uma conotação mais prolongada, enquanto que a vivência, o viver, é aqui no mundo corpóreo, né? Então, deixando claro, nós existimos antes de viver na Terra. Os nossos propósitos existenciais, eles parcialmente se traduzem na vida corpórea. Parcialmente porque é esta parte que deve ser transformada, modificada, refletida, aprendida. Depois que esta transformação ocorre, há uma adesão àquilo que nós somos existencialmente. É o processo de transformação. Mas não se iluda, diz o Espírito, ser-nos-á possível fugir ao dever por séculos e séculos, mas estejamos convencidos de que a nossa obrigação tem o nosso endereço e, de qualquer maneira, se encontra a caminho procurando por nós. Veja, seria uma atração, né, àquilo que nós precisamos mudar. Ninguém foge àquilo que precisa se transformar. É lógico, porque a necessidade da transformação, ela não foi estabelecida por nós. Ela foi arbitrada, foi fixada por Deus. Deus, ao nos olhar a cada instante, sabe o que temos, o que somos, o que almejamos, o que pensamos. Ele nos conhece intimamente, mais do que nós mesmos, né? Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Ninguém.
E ele, nesta análise individual, personalíssima, própria, né, ele fixa aquilo que nós conseguiremos atingir imediatamente, né? Aquilo que nós vamos atingir, até onde nós podemos ir com o que nós temos. Ele estabelece esses parâmetros. E ele permite, ele nos dá as condições para que atinjamos. E nós, quando aqui estamos, com toda essa possibilidade de transformação, viramos o rosto para o lado e queremos ser algo que não está na nossa programação, ainda não está no nosso planejamento. E com isso, nessa ansiedade de querer até ser aquilo que ainda não conseguiria ser, deixamos de lado os pequenos passos que permitirão que estabeleçamos uma jornada gloriosa. Por isso, todos os nossos sonhos, todas as nossas aspirações, todos os nossos quereres, eles passam pelos passos diminutos do dia a dia. Para que a gente atinja uma condição de universitários, por assim dizer, da espiritualidade, temos que percorrer o parque infantil, o maternal, das nossas ações mínimas, estabelecendo um padrão de comportamento, estabelecendo uma forma de enxergar a Deus e, a partir de então, podermos ler cada dia como uma lição nova para obtermos a nossa graduação. Então, vamos valorizar aquilo que temos, né? Vamos olhar ao nosso lado, aproveitando desses momentos de reflexão e restrições de movimentação, e descobrir naqueles que estão muito próximos os seus valores, os seus quereres, né? As suas vontades, as suas limitações, as suas potencialidades, e nos colocarmos ao lado de forma a poder desabrochar, ajudar, complementar, acolher essas limitações do outro para que ele seja mais. Porque ele sendo mais, eu aprendo a também ser melhor. Muito melhor. Levando os pensamentos a Deus, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.